Olá, turma do quinto ano, mais uma vez juntos aqui para a nossa aula de matemática, professora Lírio, tá? E o assunto de hoje é multiplicação. Vamos lá. Vou fazer uma revisãozinha rápida aqui da última aula nossa. Nós falamos da grandeza temperatura, tá? Nós falamos que a temperatura, né? Nós usamos o termômetro para poder medir a temperatura. A temperatura é dada em graus, né? E o usual no Brasil é o Celsius, mas nós temos aqui uma unidade inglesa, né, que é usada na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é a Fahrenheit, e o Kelvin, que também é usado, mas normalmente usado em experiências, tá, de laboratório, ok? Nós falamos os tipos de termômetro, né, que existe mais de um, tem aqueles termômetros ambiente, de rua, né, que ficam lá normalmente no centro da cidade, tem umas cidades que tem uns termômetros lá, ficam para indicar a temperatura para as pessoas. Tem aquele termômetrozinho que fica dentro de casa, na parede, às vezes para medir lá a temperatura da cozinha, de algum ambiente da casa. Tem o termômetro clínico, né? Que é para ver a temperatura do nosso corpo, é específico. E tem aquele termômetro de infravermelho, usado na indústria, foi muito usado na indústria, mas que durante a pandemia usou-se o termômetro infravermelho para medir a temperatura das pessoas que estavam entrando em determinado local, comércio, para ver se as pessoas estavam com febre. Isso ocorreu durante a pandemia, tá bom? Aí tem uma imagem aqui que é a mãe, né, assim, quando o termômetro está marcando 39 graus, você está com febre, né? A mãe lá medindo a temperatura da criança ali. Quando a temperatura está entre 37 a 38 graus, é considerado febre, sim. E quando a temperatura está acima de 38, é considerado febre alta. É preciso buscar uma ajuda médica, tá? Bom, são algumas informações que nós passamos na nossa última aula, tá? Nós falamos também que na televisão todos os dias se fala da previsão do tempo. E o que é a previsão do tempo? Eles nos dão uma previsão de qual vai ser a temperatura nos próximos dias, né? No dia de amanhã ou uns dias para frente. Para quê? Para as pessoas se precaverem, para as pessoas terem uma ideia, né? Ninguém sair desprevenido, né? Sem uma blusa, né? Alguma coisa assim. Nosso país é muito extenso, muito grande. Nós temos o sul do país, que é a região normalmente mais fria, e temos a região nordeste e norte, que são regiões mais quentes, né? Aqui fala, hoje faz muito calor na capital paulista, já em Porto Alegre as temperaturas vão ficar abaixo de zero, né? Com o uso da tecnologia é possível sim hoje, né? Prever as temperaturas com mais precisão, né? Nos ambientes nos próximos dias. Nós falamos também que o frio é o nosso aliado na conservação de alimentos, que é o caso da geladeira, né? Há muitos anos atrás não existia geladeira, então os alimentos de um dia para o outro não tinha como guardar, alguns alimentos não tinha como você tinha que todo dia preparar o alimento. Com o uso da geladeira isso foi possível armazenar, guardar alguns alimentos e não desperdiçar, não jogar fora, né? Temos aqui algumas verduras, alguns legumes aqui, né? Que são guardados em geladeira. Mas também existe uma temperatura, né? Própria, entre 2 e 6 graus Celsius, né? Se não ficar nessa temperatura, talvez o nosso alimento não seja bem conservado, ok? Bom, hoje nós vamos falar da multiplicação, tá? Você sabe como é que é a multiplicação pelo método hindu? Como é que a coisa começou? Começou lá atrás, né? Esse pessoal tinha mais habilidade com comércio, essas coisas, os hindus. O método hindu é assim, ó, vou explicar para vocês. Vamos realizar uma multiplicação pelo método hindu. A conta é 23 vezes 41. Normalmente a gente faria, né, aquela montagem aqui, o 23 vezes o 41 embaixo. Daqui a pouco a gente vai fazer ela. Vamos fazer pelo método hindu. Primeiro criamos uma tabela, tá? Um número fica na horizontal e o outro fica na vertical. Tá ali, ó. Ó, 23 vezes 41. 2, 3, 4, 1. Um número na horizontal, o outro na vertical. Vocês estão vendo que tem um quadradinho? Esse quadradinho aqui, ó, representa 2 vezes 4. Esse quadradinho representa 3 vezes 4. Entenderam como é que funciona? Sim? Tá. Mas o que a gente faz? Como é que eu faço isso aqui? Explica melhor, vamos explicar. A gente divide, ó, põe diagonais nos quadradinhos. Diagonal, diagonal, diagonal. Depois o que a gente faz? Traçamos as diagonais, depois realizamos as multiplicações por linha e coluna. Então,
linha do 4, coluna do 2. Então vai ficar 2 vezes 4, certo? Ó, 2 vezes 4. Vou colocar o resultado aqui, ó, dentro desse quadrado com a diagonal. Como é que eu vou fazer? Então vou fazer 2 vezes 4. E aí nós vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 4 é igual a 8. Tá, mas como tem 2 espaços, eu tenho que preencher os 2 espaços. O que eu vou colocar? Tá? Vou colocar assim, ó, 0, 8, né? 2 vezes 4 não é 8? Então, eu vou colocar 0, 8. Eu vou colocar o 0 na frente. Completamos os espaços com o resultado. Então, o número é 8. Na frente, eu completo com 0. E vou fazer a mesma coisa com os outros quadradinhos, ó lá. Né? 2 vezes 4, 8. Tá. Quem mais? Aí vem os próximos, né? Então, lá, ó. 2 vezes 4, 8. Depois, 3 vezes 4. 3 vezes 4. Quanto que dá 3 vezes 4? 12. Eu coloco o numeral 1 aqui e o número 2 do lado de lá. Entenderam? Sim? Vamos continuar. Depois quem vem? 2 vezes 1. Não é 2 vezes 1? Olha, 2 vezes 1, 2. Só que eu não vou escrever só 2, eu vou escrever 0, 2. Depois eu vou fazer a última, né? Ó, que é 3 e o 1, que é esse quadrado aqui, ó, né? Dividido em 2. Quanto que dá 3 vezes 1? 3 vezes 1 é 3. O que eu coloco? Coloco 0, 3. Pronto. Preenchemos a nossa tabela. Só isso, professor? Não, agora que vem o segredo dos hindus. O que eles fazem? Eles somam na diagonal para cá, ó. Soma na diagonal e soma na diagonal. Olha que interessante. Pessoal, mas o primeiro é 0. O primeiro é 0, vai ficar 0, ó. Realizamos as somas nas diagonais. O primeiro é 0. Aqui, ó. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9 também. Aqui, 2 mais 0 é 2. Mais 2 é 4. E aqui o 3? Bom, no 3 não tem com quem somar, eu vou repetir o 3 aqui. Vocês viram que formou-se alguns números aqui nas laterais, não é isso? Ele é o resultado da nossa conta. Sabia disso? Ó, o resultado é a formação dos algarismos encontrados. Ou seja, 9, porque o 0 não conta. 943. Mas o que é 943, professor? 23 vezes 41 é igual a 943. Esse é o método hindu. E foi através do método hindu que nós chegamos à multiplicação que nós conhecemos hoje. Essa é a história da multiplicação, tá bom? Você sabia que existem maneiras diferentes de realizar a multiplicação, tá? Bom, vamos lá. Ele fala assim, ó, vamos ver como é que isso acontece, tá? No estacionamento de um supermercado temos 6 fileiras de carro e cada fileira tem 15 carros. Quantos carros estão estacionados no supermercado? Eu coloquei aqui, ó, 15 vezes 6, que é o que vocês estão acostumados a fazer, né? A multiplicação. Colocamos um número em cima, um número embaixo, o sinalzinho aqui de vezes, né? Passamos um traço e começamos. 6 vezes 5, 30. Sobem 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Só isso, professor? Só. Multiplicação é essa aqui, ó, né? 15 vezes 6, 90. O senhor falou que tem mais um jeito de multiplicar? Vamos ver? Tá lá assim, ó, 15 vezes 6, né? Então tá assim, ó. Existem uns truquezinhos dentro da matemática se você fizer o seguinte, ó. Mas 15 vezes 6 não é um número comum, assim, né? Para fazer de cabeça, se eu não fizer aqui no papel, fica difícil. Ó, se você pegar o 15 e multiplicar por 2, vai dar quanto? Né? Vai dar um resultado aqui embaixo. Se você pegar o 6 e dividir por 2, vai dar um outro resultado. Vamos ver o resultado que vai dar. Vai dar 30 vezes 3. O senhor não entendi o que o senhor fez, eu vou explicar. Nós temos a multiplicação e a divisão. Elas são chamadas de operações inversas. Hoje nós estamos falando da multiplicação. Nas próximas aulas nós vamos falar da divisão. Mas entenda você, uma é o contrário da outra. Se eu multipliquei do lado de cá por 2 e fiz a operação contrária de lá, dividir por 2, você sabia que o resultado é o mesmo? Ó, 15 vezes 2, 30. 6 dividido por 2, 3. Quanto que é 30 vezes 3? Você sabe me responder? Os mesmos 90. Então, eu tenho duas maneiras diferentes de calcular. Professor, mas essa paradinha aqui, por quê, né? Veja bem, não é mais fácil você pensar assim, ó, 30 vezes 3? É 30 mais 30, 60, mais 30, 90. Mentalmente, é mais fácil para a gente fazer esse cálculo do que eu fazer 15 vezes 6 no cálculo mental. Tá bom? Aí eu falei para vocês, tem uma outra maneira de calcular? Tem sim, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 2 vezes 15 é igual a 30. 2 vezes 15 é igual a 30.
De novo, 2 vezes 15 é igual a 30. Professor, que conta é essa que o senhor está fazendo? Não estou entendendo, eu vou explicar. Não são 6 fileiras? Repara bem para você ver, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Não é assim? E 2 vezes 15, 30, mais 30, 60, mais 30, ó. Então eu tenho 6 vezes o 15, e do lado de lá, 30 mais 30, 60, mais 30, 90k. Não é um jeito mais fácil de fazer? É também. Então, eu estou mostrando para vocês que existem maneiras diferentes de se fazer uma multiplicação, né? Em vez de fazer. Sabe outra coisa interessante? Não sei se vocês vão lembrar. Lá no primeiro slide eu comecei assim, ó, 15 vezes 6, não foi? Aqui eu fiz 6 vezes 15. Professor, não dá diferença? Não. Vamos entender. Na multiplicação, a ordem dos fatores, quem são os fatores? Esses dois cidadãos aqui, né? O 6 e o 15, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu fizer 15 vezes 6, vai dar 90. Se eu fizer 6 vezes 15, também vai dar 90. Ok? Bom, vamos entender, ó. Nós fizemos assim, ó, 15 vezes 6. Vamos explicar um pouquinho, que é aquela parte da teoria, né? Quem que é o 15? É um fator. Quem que é o 6? É o outro fator. E o resultado, professor, 90, né? Para nós é o produto. O resultado de uma multiplicação é o produto. Então, fator, fator, produto. Tem outra nomenclatura, professor? Tem também, tá? Alguns livros, algumas literaturas trazem assim, ó. O de cima é o multiplicando. E o rapaz de baixo aqui, né? Eu chamo rapaz, número 6, o algarismo 6, né? É brincadeira do tio, tá? O algarismo 6 é o multiplicador. Então, eu tenho o multiplicando e o multiplicador. E o 90, professor? Bom, 90 continua produto, não muda não, tá? Então, fator, fator ou multiplicando e multiplicador. Um profissional autônomo, né? Vamos lá, né? Uma situação, problema. Um profissional autônomo, o que é profissional autônomo? Aquela pessoa que não é registrada numa empresa, ela trabalha por conta própria, presta serviço, faz serviço de manutenção, faz serviço de elétrica, de hidráulica, enfim, pintor, trabalha por hora, tá? Ele recebe R$16 por hora trabalhada. Se ele trabalhar 13 horas em uma semana, que quantia ele receberá? Bom, tem que fazer aquela conta, R$16 multiplicado por 13 horas. É essa continha? Então tá lá, 16 vezes 13. Como que nós vamos fazer essa conta? Eu vou mostrar para vocês que tem um jeito diferente de fazer essa conta, tá? Então tá lá assim, ó, 16 vezes 13. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar o 16 em 10 mais 6. E eu vou transformar o 13 em 10 mais 3. Vocês entendem isso? Nós estamos fazendo a decomposição do número. Nós já falamos sobre essa aula aqui. Então 16 é 10 mais 6. 13 é 10 mais 3. Só que eu vou fazer na forma de um desenho e quadradinho. Nossa, professor, mas quando eu vou fazer a conta lá na escola, eu vou ter que fazer esses quadradinhos? Não, isso aqui é só uma demonstração, tá bom? Então tá lá, ó. 10 mais 6, 16. 10 mais 3, 13. E vamos fazer a multiplicação. Ó, dezena vezes dezena. Depois, unidade vezes dezena. Depois, dezena vezes a unidade 3. Depois, unidade vezes unidade. Como é que fica aqui? Vamos pegar aqui a primeira, ó, 10 vezes 10, tá lá, 10 vezes 10 é 100, é uma conta fácil de fazer. Depois, o segundo quadrado lá, ó, é 10 vezes 6, 10 vezes 6, 60. Depois, 3 vezes 10, ó, 3 vezes 10, 30. E o último, 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, melhor dizendo, tá lá, 3 vezes 6, 18. Então, esse representa 100, esse representa 60, esse 30, esse 18. Ah, já entendi, professor. Agora só vai somar tudo aí? É, olha lá, 10 vezes 10, 100, 10 vezes 6, 60, 3 vezes 10, 30 e 3 vezes 6, 18. Passa um traço e soma todo mundo. Primeira coluna, 0, 0, 0, 8. Não é isso? Depois, 6 mais 3, 9 mais 1, 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Professor, mas espera aí. O senhor colocou assim, né? Depois fez as multiplicação linha e coluna. Isso aí está parecendo a multiplicação hindu, professor. É isso mesmo, parece, não é? É o jeito que a gente olhou lá os hindus lá atrás.
começamos a repetir, tá? Mas para entender que quando a gente monta, faz a conta armada, você não multiplica aqui, ó, o 3, né? Você coloca aqui de baixo, vai ficar 3 vezes 6, você vai falar 3 vezes 6, aí daqui, ó, 3 vezes 6. Você faz unidade, 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 dezena. Unidade, 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 dezena. Não é isso que a gente faz? Depois faz dezena, unidade e dezena, dezena. É isso que a gente faz na conta armada, tá? Então tá lá, ó. 10 vezes 6, 10 vezes 10, tá? O que que eu tenho? Eu tenho 16 vezes, repara para você ver, 10 e 6 dá 16 vezes a dezena 10, não é isso? Ó, 16 vezes a dezena 10. Quanto que dá 16 vezes a dezena 10? 160. Depois eu tenho aqui, ó, 3 vezes 10 e 3 vezes 6, eu tenho 16 vezes a unidade 3. Repara para você ver, 16 vezes a unidade 3. Quanto que dá 16 vezes a unidade 3? 48. E se você reparar, se você somar 160 com 48, dá quanto? Dá os 208, tá? Vamos entender aqui, ó. Na prática, a gente faz essa montagem aqui, não é isso que a gente aprendeu na escola? Chama conta armada, né? Ó. Então, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3, 1, 3 e 1, 4. Depois nós pegamos esse numeral 1 e multiplicamos vezes 16, né? 1 vez 6, 6, 1 vez 1, 1. Mas vamos entender, a gente pula uma casa. Por que a gente pula uma casa? Porque esse 1 aqui, na verdade, ele representa uma dezena, tá bom? Então dá 160, somando 208. Reparem para você ver, ó, 16 vezes 3, 48. 16 vezes 10, 160. 16 vezes 13, né? Temos a propriedade distributiva, ó. 16 vezes 10 e 16 vezes 3. Eu posso fazer assim? Pode também, né? Conhecido como propriedade distributiva. E eu tenho aqui 16 vezes 10, né? E 16 vezes 3. 16 vezes 10, 160. 16 vezes 3, 48. Os mesmos 208. Então, nós mostramos as contas de maneiras diferentes que vocês podem realizar, tá? Na multiplicação de um número por uma adição ou subtração, podemos multiplicar cada termo da adição, né, ou da subtração, pelo número que está aqui de fora, tá? Em seguida, o que eu faço? Eu adiciono os dois resultados, ok? Chama propriedade distributiva. Por exemplo, quanto que é 8 vezes 5 mais 6? Eu posso somar 5 mais 6, dá 11. 8 vezes 11, 88. Ou me utilizar da propriedade distributiva. 8 vezes 5 mais 6, eu faço assim, 8 vezes 5 e 8 vezes 6. 8 vezes 5 está aqui. 8 vezes 6 está de lá, eu vou somar. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Quanto que é 40 mais 48? 88. Vocês vejam que o resultado é o mesmo, mas maneiras diferentes da gente estar realizando a nossa multiplicação. Tá bom? Hora da revisão. O que nós estudamos hoje? Na aula de hoje nós falamos da multiplicação, tá? Conhecemos o método hindu, né? Legal, o método hindu da multiplicação, tá? E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o nosso produto final, tá? E na multiplicação de um número por uma adição ou subtração, podemos multiplicar cada termo da adição ou subtração também por aquele número que está do lado de fora, né? E assim pegamos e somamos o resultado no final, conhecida como propriedade distributiva. Obrigado mais uma vez, espero vocês na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.